Você sabia que muitos desenhos animados são cancelados ainda no primeiro episódio? O que acontece? No mundo da televisão, antes de uma ideia virar um desenho animado, essa ideia precisa ser testada. Você precisa saber se a sua ideia vai agradar o público, se vai trazer audiência, qual vai ser a repercussão, como que vão ser as críticas e também fazer um estudo, do potencial de lucros, se a ideia tem potencial de vender produtos e brinquedos. Tudo isso é analisado e testado antes de um desenho animado ser lançado no mercado. E isso acontece tanto com desenhos animados como com séries de TV. E é por isso que eles fazem o chamado episódio piloto. O episódio piloto é feito justamente para sentir a reação do público, para sentir se vai ter audiência, mas também é feito para calcular qual vai ser o custo médio daquela produção. E é por isso que nós temos vários casos de desenhos animados que foram cancelados ainda no primeiro episódio. Ou eles não conseguiram uma boa audiência, ou foi feito um estudo de mercado e eles chegaram à conclusão que o custo-benefício de produzir aquele desenho não seria vantajoso. Bom, começando com um desenho que pouca gente sabe que existiu. Em 2007 teve um desenho da Corrida Maluca que foi cancelado com um episódio. O que aconteceu foi o seguinte: a Corrida Maluca é um dos maiores clássicos da Hanna-Barbera, lançado em 1968 com 34 episódios. E aí, como era um desenho que fazia muito sucesso, a Hanna-Barbera pensou em adaptar aquele conceito em outros desenhos. Por isso que em 1978 foi lançado A Corrida Espacial do Zé Colmeia. A ideia do desenho era mais ou menos a mesma. Personagens competindo em uma corrida para tentar ganhar um troféu, só que agora a corrida era no espaço. O desenho não fez muito sucesso. E daí, uns anos depois, em 1990, a Hanna-Barbera lançou Fender Bender 500. De novo, tivemos vários personagens conhecidos competindo numa corrida com carros malucos, tentando ganhar um prêmio, incluindo a participação de Dick Vigarista, tentando sabotar todo mundo. Só que esses desenhos não tiveram o mesmo desempenho de sucesso que tinha a Corrida Maluca. E daí, logo em seguida, a Hanna-Barbera foi comprado pela Turner, a Turner que é a dona da Cartoon Network. Aí a Corrida Maluca começa a passar na Cartoon Network durante muito tempo e é um dos principais sucessos do canal. Então, pensando nisso, em 2006, a Cartoon Network fez uma tentativa para tentar reviver a série. É lançado um episódio piloto chamado Corrida Maluca Eternamente. A ideia era continuar a história da onde ela tinha parado. Então, esse episódio piloto, basicamente tinha os mesmos personagens, só que aconteceram algumas coisas durante esse tempo, como por exemplo, o Peter Perfeito se casou com a Penélope Charmosa. O desenho ganhou também novos personagens e seguia o conceito original de sempre, Dick Vigarista e Muttley tentando sabotar todo mundo. Então a Cartoon Network fez esse piloto, só que não deu muito certo. A audiência não foi muito boa, as críticas não foram muito boas e talvez o principal motivo disso tenha sido a mudança nos traços do desenho. Eu não sei se você tinha reparado, mas a Cartoon tentou fazer essa versão com um estilo mais de animação japonesa. E isso aqui é importante de eu falar. Não sei se você sabia, mas o segundo país que a Corrida Maluca mais fazia sucesso no mundo era o Japão. Então quando a Cartoon Network, traça uma estratégia de tentar reviver a série, ela precisa que essa série faça sucesso tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, para que seja comercialmente viável. Mas essa estratégia não deu certo e o projeto foi cancelado com um episódio. Outro projeto que pouca gente ficou sabendo foi a tentativa da Cartoon Network de fazer um Coragem, o Cão Covarde, em 3D. Seguia a mesma linha da série original. Monstros apareciam na fazenda para assustar o Coragem. E o maior desafio dessa série, claro, foi dinheiro. Fazer uma animação em 3D muitas vezes é mais trabalhosa, é mais demorada e é mais cara. Então a Cartoon Network, ela estava interessada em continuar a Coragem, o Cão Covarde. E ela queria fazer uma experiência, ao invés de ser uma série animada, ser uma série em 3D. Ela queria sentir como que o público ia reagir com isso. E o resultado até que foi legal. O problema foi que nenhum investidor quis apostar na ideia. Faltou gente para bancar a parada. E a Cartoon Network não queria assumir o compromisso sozinho. Então os produtores da série decidiram deixar essa ideia meio de lado, para quem sabe no futuro continuar com ela. E você, o que achou dessa ideia? Gostaria de uma série completa do Coragem, Cão Covarde em 3D? Comenta aqui embaixo o que você achou, vai que o pessoal da Cartoon Network assiste esse vídeo,
Falando em Cartoon Network, o próximo desenho é sobre uma banda de 3 cachorros. Se você cresceu assistindo aos clássicos da Cartoon Network, você provavelmente é fã desse cara aí e nem sabe. Paul Rudish. Ele foi um famoso animador que ajudou a criar grandes clássicos como O Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Samurai Jack, entre outros. Depois de participar de vários projetos, ele decidiu criar o seu próprio desenho animado, Three Dog Band. Contava a história de 3 cachorros amigos que tinham uma banda e queriam se tornar as novas estrelas do rock. E tem uma coisa bem legal que eu preciso te explicar sobre tudo isso. Você deve se lembrar que a Cartoon Network tinha um projeto, digamos assim, um quadro, que se chamava What a Cartoon Show. Aqui no Brasil foi chamado de Desenhos Incríveis, o show. A ideia desse programa, desse quadro, era dar espaço para novos talentos, para novas ideias, para novos desenhos. E foi nesse projeto que muitos desenhos começaram com seus episódios pilotos, como por exemplo, O Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, As Meninas Superpoderosas, A Vaca e o Frango, enfim, você deve se lembrar disso, né? E o Paul Rudish, ele participava muito desses projetos. Só que depois, quando o Desenhos Incríveis do show acabou, a Cartoon Network começou um novo projeto. Ele foi chamado de Cartoon Institute, e que era basicamente a mesma coisa, dar espaço para novas ideias. E foi nesse quadro que estreou Three Dog Band, o desenho do Paul Rudish, só que acabou não trazendo audiência, em nenhuma das vezes que passou. E a principal crítica que o desenho recebia é que ele tinha muitas piadas sem graça. Em 2006 foi lançado um episódio piloto chamado Korgoth of Barbaria. Ele era uma paródia do clássico Conan o Bárbaro e também era uma sátira ao gênero espada e feitiçaria comum nas aventuras de RPG. A história se passa em um cenário pós-apocalíptico, onde as grandes cidades estão em ruínas e o mundo está cheio de bandidos e assassinos. E é nesse cenário que surge Korgoth. Bom, o desenho foi produzido para passar na Adult Swim, aquele quadro da Cartoon Network que era mais destinado para adultos. Então é por isso que o desenho é cheio de cenas com violência, como essas assim, ou cheio de cenas eróticas, como essa aqui. Resumindo, não foi um desenho feito para crianças, era um desenho feito para adultos. Agora, por incrível que pareça, esse desenho não foi cancelado pelo excesso de violência. Ele foi cancelado porque ele foi considerado muito caro. Segundo os produtores, cada episódio era muito caro de ser produzido e precisaria de mais investidores. E como eles não conseguiram mais patrocinadores, mais investidores, o projeto acabou sendo abandonado. Nos anos 90, um jogo que fez muito sucesso foi Battletoads, a história dos sapos mutantes que precisavam salvar o mundo. E bem nessa época tinha um desenho animado que passava na TV e fazia muito sucesso, as Tartarugas Ninjas. Bom, se tartarugas mutantes fazem sucesso, por que sapos mutantes também não podem fazer sucesso? Foi o que os produtores pensaram e por isso eles criaram um episódio especial de 30 minutos do Battletoads em desenho animado, que foi uma tragédia. O episódio foi um teste para ver se o público ia gostar da ideia, e se ia conseguir competir com as Tartarugas Ninjas. Se o pessoal gostasse, se a audiência fosse boa, aí sim viraria uma série animada com vários episódios. E um detalhe bem interessante é que eles estavam realmente interessados em competir com as Tartarugas Ninjas, de bater de frente, e eles contrataram, olha só, o mesmo roteirista que fazia as histórias das Tartarugas Ninjas, o David Wise. Então parecia que o desenho tinha tudo para ser um sucesso. Pegaram e colocaram esse episódio piloto para passar na TV americana no Dia de Ação de Graças, que basicamente é um dos dias que a TV americana tem as suas maiores audiências, porque é feriado nos Estados Unidos, é quando as famílias se reúnem para almoçar, fica todo mundo em casa, a TV fica ligada. Então se Battletoads conseguiu fracassar no Dia de Ação de Graças, gente, se você é um fracasso de audiência no Dia de Ação de Graças, é porque o seu desenho é muito ruim. E por isso o projeto foi cancelado com apenas um episódio. Buffy, a Caça a Vampiros, a famosa série de TV que também ganhou uma versão em desenho animado. Bom, na verdade foi uma tentativa,
A Fox achou que seria uma boa ideia, né? O problema foi que ela não decidiu bem o que ela queria. Ela não sabia se fazia um desenho para crianças, para alcançar um novo público, ou se ela fazia um desenho para adultos, que já era o público que assistia a série de TV. E no meio dessa dúvida, no meio dessa confusão, acabaram fazendo um desenho para adultos. Claro que foi um fracasso, porque se os adultos já assistiam a série de TV, por que eles vão querer assistir também o desenho animado? O episódio piloto foi um fracasso de audiência e a Fox cancelou o projeto. E agora deixa eu te mostrar 3 desenhos que nem chegaram a virar um episódio piloto porque as ideias foram recusadas antes disso. Por exemplo, você sabia que teve um projeto para fazer um desenho animado do Batman no colégio? Gotham High contaria o dia a dia de Bruce Wayne quando ele era adolescente. O desenho se chamaria Gotham High por causa do termo High School, que nos Estados Unidos se refere ao ensino médio. O mais curioso é, olha só quem que ia estudar com Bruce Wayne no colégio. A gente teria a participação do Pinguim, do Coringa e da Arlequina quando eram adolescentes. E inclusive é até curioso ver essa imagem, né? Parece que o Pinguim tá sofrendo bullying. Vários esboços foram desenhados, aprovados pela DC Comics. Mas o que acontece? Não existe nenhuma informação oficial do porquê esse projeto não foi levado para frente, né? E por que ele parou. Pelo menos eu não encontrei nenhuma informação oficial. O que é uma pena até, porque eu ia achar muito interessante ver uma série dessa. Imagina que louco, Batman no colégio. Outro desenho que isso aconteceu foi com A Turma do Bairro, que fez muito sucesso durante muitos anos. A série acabou em 2008 depois de 6 temporadas. Depois de uns 5 anos, o criador da série foi até a Cartoon Network para conversar, levou um projeto para mostrar que ele estava interessado em continuar a série, que ele tinha novas ideias. Mas a Cartoon Network falou que não estava interessado em continuar A Turma do Bairro. Aí o criador ficou indignado, né, e começou a pensar, bom, eu preciso fazer alguma coisa para convencer a Cartoon de que é uma boa ideia voltar com A Turma do Bairro. Então o que ele fez? Ele produziu um teste não oficial, né, digamos assim, um rascunho do que ele imaginava que seria essa nova série, essa continuação. Então você vê que é uma produção bem simples, que foi só para ele mostrar qual é a ideia, qual seria o conceito por trás da história. Essa continuação se chamaria A Turma do Bairro Intergaláctica e se passaria no espaço. Haveria uma organização intergaláctica, né, de todas as crianças para lutar numa guerra universal contra os adultos. Então ele produziu esse teste aí, né, e jogou na internet para botar fogo no negócio, porque ele pensou assim, os fãs vão assistir, vão gostar da história, vão gostar da proposta e aí vão começar a encher o saco da Cartoon Network pra gente continuar a história. E até esse ponto deu certo, os fãs ficaram super loucos, até criaram, né, um abaixo-assinado no site change.org pedindo pela volta do desenho, conseguiram quase 92 mil assinaturas, mas infelizmente até hoje a Cartoon Network não mostrou interesse de que quer continuar A Turma do Bairro. E quem também teve um teste não oficial produzido foi Zelda. Uma experiência para sentir como seria se Zelda virasse um filme em 3D. O que aconteceu foi o seguinte, você deve se lembrar, né, de momentos bizarros da história do cinema, como por exemplo o filme do Super Mario Bros, lançado lá no começo dos anos 90, que muita gente até acha divertido, mas por trás dos bastidores ele foi um fracasso, ele deu muito prejuízo. Então depois disso a Nintendo decidiu que não ia mais dar licença das suas obras para Hollywood produzir filmes. Daí, em 2007, a Image Animation Studios decidiu por conta própria fazer um curta-metragem do Zelda. Então assim, a Image Animation, ela tinha acabado de produzir o filme das Tartarugas Ninjas, que foi lançado em 2007, um filme em 3D, e daí ela se empolgou, achou que tava com essa bola toda. E ela queria convencer a Nintendo que valia a pena fazer um filme do Zelda, né, que tinha público, que as pessoas queriam. Então a Image Animation, por conta própria, produziu um curta-metragem para mostrar o que ela imaginava de que como seria um filme do Zelda. Mostrou para Nintendo, mas a Nintendo nunca aprovou o projeto, né? E acho que não sei se vai fazer um filme do Zelda tão cedo. Bom, se você quiser saber mais sobre outros desenhos que foram cancelados, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando os desenhos da Nickelodeon que foram cancelados. E eu também já fiz um vídeo falando sobre desenhos que tiveram apenas 13 episódios. E é isso por hoje, eu sou o Andrei Bedene, esse aqui é o canal Você Não Sabia, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!